Amém, irmãos. Bom dia, graça e paz. Eu quero, neste momento, convidá-los a abrirem comigo a palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, nós estamos trazendo à igreja uma série de mensagens sobre encontros de Jesus. E os encontros de Jesus são sempre marcantes. Eles afetam a nossa vida, marcam a nossa vida de maneira toda especial. E nós estamos registrando também, através das filmagens, essas mensagens de textos muito preciosos, embora textos já muito conhecidos de todos os irmãos, mas são textos que falam muito ao nosso coração. Eu queria que vocês abrissem comigo o Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 24, no versículo de número 13. Nós vamos ler apenas o primeiro verso, depois nós iremos lendo e comentando outros versos dessa passagem. Então, diz assim o versículo 13 do capítulo 24 de Lucas: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir agora que o Senhor nos ajude, Pai, na exposição da mesma, para que esse texto, Pai, possa de fato falar ao nosso coração e trazer instrução, Pai, a cada um de nós, porque precisamos ouvir a tua voz, precisamos da tua direção. É assim que nós choramos e te agradecemos. Te agradecemos também pelos dízimos e ofertas trazidos nesta manhã. Que o Senhor também continue a abençoar os nossos irmãos em Cristo, para que o Senhor da tua parte venha a repousar sobre cada um deles, e que haja também mantimento e que haja suprimento para a casa e para a família dos amados irmãos. É assim que nós choramos agradecidamente, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Esta é uma das passagens mais comoventes da Bíblia Sagrada. Não posso negar a vocês que essa passagem me toca profundamente ao coração, porque ela fala de 2 discípulos que nós não sabemos se eles eram um casal ou se eles eram 2 irmãos do mesmo sexo, 2 homens. Não se sabe ao certo, existe uma dúvida em relação a isso. Os estudiosos divergem em relação ao assunto. Mas o que é importante para nós aqui é que depois da morte de Jesus Cristo, e também embora já tendo alguns relatos da sua ressurreição, esses 2 discípulos, eles estavam profundamente entristecidos, desanimados. E por conta dessa percepção que eu tenho do texto, se eu tivesse que colocar um título nesta mensagem, eu diria que esse título seria Os Discípulos de Emaús com expectativas equivocadas. Então seria os discípulos de Emaús e suas expectativas equivocadas. E por que isso, irmãos? Porque nós observamos que esses 2 discípulos, eles, embora convivendo com Jesus Cristo e também convivendo com os apóstolos e com os demais discípulos, eles tinham uma expectativa completamente equivocada em relação à proposta de Jesus Cristo. E aí uma coisa importante dizer aos irmãos é que isso aponta para a realidade que nós podemos estar entre os discípulos de Cristo, mas sem entender perfeitamente qual é a sua mensagem. Eles estavam tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes da mensagem que Jesus tinha para eles, né? E aí eu queria verificar com vocês alguns versículos desse texto
para que nós possamos entender melhor o que se passou aqui. A primeira coisa que eu percebo no versículo de número 13 é que eles estão voltando para Emaús. Emaús ficava aproximadamente, isso não é exato, entre 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. Era a distância em que eles estavam de Jerusalém. Então, eles estavam voltando para Emaús. Algumas pessoas entendem que, pelo fato deles estarem voltando para Emaús, eles estavam desertando da fé, estavam completamente desalentados a ponto de estarem abandonando por completo a fé. Eu já tenho um olhar mais generoso sobre esse texto. Como Emaús era um vilarejo e ficava numa distância não muito acentuada de Jerusalém, eu entendo que eles foram de fato repousar. Embora estivessem tristes, embora estivessem desanimados, mas para mim isso não é forte o suficiente para dizer que eles estavam abandonando a fé, embora estivessem numa profunda crise em sua própria fé. E aí o texto nos fala no versículo de número 14, veja comigo, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E aqui eu destacaria algumas coisas importantes. A primeira delas, eu diria a você que Jesus nunca nos deixa sós. Jesus nunca nos deixa sós. Nos momentos em que nós estamos sofrendo, que nós estamos em crise, que nós estamos débeis, o Senhor sempre se põe ao nosso lado, sempre está conosco em meio às dificuldades da vida. O segundo ponto que eu vejo no versículo 16, o versículo nos fala que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer que era Jesus quem estava ali. E aí, meus irmãos, algo importante aqui, e preste atenção nisso. Não há ninguém que possa conhecer Jesus se Jesus não se der a conhecer. É necessário que ele se revele para que as pessoas possam conhecê-lo. Isso é muito importante que se diga. Versículo 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides caminhando à medida, que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Que coisa, eles estavam entristecidos, embora já houvesse relato da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque para eles a morte era o final de tudo. Porque para eles era inconcebível imaginar que o grande líder, que o grande homem a quem eles seguiram, depositaram a sua confiança, ele estava agora num sepulcro, embora houvesse relatos de sua ressurreição. Para muita gente a morte é um fim, é o fim de tudo. Mas para nós cristãos não, existe uma esperança. Existe uma vida futura maravilhosa que nos aguarda, e essa verdade precisa alimentar a nossa alma, porque nos momentos mais inusitados da vida, nós recebemos uma mensagem nos dizendo que alguém muito querido, muito amado, muito importante para nós veio a falecer. Ontem mesmo, no início da tarde, eu recebo uma notícia que uma prima que mora numa cidade distante havia falecido. Momentos em que a gente fica por demais contrito, entristecido e pensando sobre a nossa própria finitude. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que existe uma vida para além do túmulo. Existe uma vida eterna que nos aguarda. E aí o texto nos diz que eles pararam entristecidos diante da pergunta que Jesus faz. Jesus não faz uma pergunta porque ele precisasse de informações, mas a pergunta que ele faz é para que fosse possível eles travarem um diálogo. É isso que acontece aqui.
E no versículo 18, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E aí no versículo 19, o texto nos diz assim: ele lhes perguntou: quais? Quais? O que aconteceu? Estranho, porque Jesus sabe de todas as coisas e ele não precisava de nenhuma informação a respeito do que havia acontecido. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. E aqui a gente observa que a visão deles a respeito de Jesus Cristo era parcialmente acertada, mas era confusa ainda. Eles viam Jesus como um profeta. Jesus era profeta? Sim, era profeta. Mas Jesus era muito mais do que um profeta. E em nossos dias também, nós vemos pessoas que olham para Jesus e dizem várias coisas a seu respeito. Alguns dizem que ele é o Maitreya, ele é um grande ser iluminado que estava por vir, que de tempos em tempos surge na história humana. Outras pessoas olham para ele e veem em Jesus um grande psicólogo, ou o maior psicólogo de todos os tempos. Mas todas essas visões, elas são reducionistas, elas não expressam a grandeza, a magnitude, a importância, a relevância de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E aí, o texto nos fala ainda: poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aqui no versículo seguinte, versículo 21, fica muito claro que as expectativas deles era uma expectativa equivocada. E veja você como o título que eu dei à mensagem tem tudo a ver com o versículo de número 21 e com todo o relato. Versículo 21 nos diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. A expectativa deles era que Jesus seria aquele que os libertaria do jugo romano, uma vez que toda aquela região, desde o ano 63 antes de Cristo, estava sob domínio romano. E eles sonhavam com essa libertação, eles aguardavam um Messias, um libertador, alguém que viesse ao cenário como a pessoa de Davi, para trazer libertação sobre o jugo que eles estavam carregando de uma nação inimiga. E aí o texto vai nos dizer assim: mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Então, ele vai dizer agora no versículo de número 22 o seguinte: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Apesar do relato das mulheres dizendo que Jesus havia ressuscitado, isso não era o bastante para eles. Eles parece que esqueceram completamente de tudo aquilo que Jesus os havia ensinado, as coisas faladas, os relatos sobre a ressurreição, que ele iria padecer. Tudo isso parece que ficou esquecido. E eles agora apenas estavam focados na morte de Jesus Cristo. E por conta disso, aparentemente, não havia mais esperança para nenhum deles. E aí, queridos, quando nós olhamos para o texto sagrado, no versículo seguinte, nós lemos assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Quando, na verdade, o fato dos homens terem ido
e também percebido que ele não estava ali, deveria ser mais um item a confirmar aquilo que estava sendo dito e a expectativa que o cristão deveria nutrir. Mas parece que aquelas verdades estavam ocultas, estavam esquecidas, elas estavam subtraídas da mente deles. E aí, irmãos, quando você olha para a Bíblia, no versículo de número 25, o texto nos diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. A palavra aqui, nécios e tardos de coração, né? Nécios são aqueles que desconhecem algo. Mas, quando o termo aparece aqui, tardos de coração, o texto quer dizer que eles eram lerdos, eles eram lentos, eram pessoas que demoravam a entender aquilo que fora ensinado pelo próprio Jesus Cristo. E aí, quando a gente olha para nós hoje, quando a gente olha para a igreja, e a gente vê tanta gente caminhando de maneira confusa, sem entender muito bem a razão da sua fé, gente que se atrapalha na vida, fazendo opções tão estranhas para um cristão, parece que esse texto ganha vida outra vez, porque como pessoas agem de maneira lerda, sem entender o centro da mensagem de Jesus Cristo, e se deixando levar e engodar por ensinos equivocados que são proferidos em nossos dias. E aí, Jesus continua: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aqui o texto nos fala e relembra a cada um deles que as Escrituras já diziam que o próprio Senhor, o Messias aguardado, que ele teria que sofrer. Ele teria que sofrer, fazia parte da sua missão. Para que ele pudesse realizar a salvação, era necessário que, em primeiro lugar, ele sofresse. E aí, a gente fica pensando também na cultura do nosso tempo. Uma cultura que parece que o sofrimento, que a luta, que os dissabores da vida não tem lugar. Tudo tem que acontecer de maneira muito fácil. Os empecilhos, as dificuldades da estrada paralisam a muita gente e as amedronta, quando na verdade não deveria ser assim. Porque em tudo que acontece na vida, antes da vitória existe a batalha. Antes da alegria vem o sofrimento. Quando uma mulher dá à luz a um filho, antes ela sofre como sofre, mas depois que o filho nasce, que alegria indizível, que prazer, que emoção, que felicidade vem ao coração da mulher nesses momentos. O sofrimento parece para eles que algo além não poderia vir em decorrência do sofrimento. Por isso, nós vivemos uma época em que as pessoas elas querem queimar etapas, elas querem pular alguns momentos, elas querem tudo de maneira fácil, elas querem o diploma, mas não querem enfrentar a faculdade. Os 5 anos de faculdade. Elas querem adentrar a um serviço público, mas não querem estudar. Elas não querem vivenciar essas experiências. E eu digo a você que antes da glória vem a humilhação, e Cristo passou por uma grande e profunda humilhação, mas hoje Ele é glorificado e Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, quando a gente olha para o texto sagrado na sequência, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus parece que percebe que eles sofriam de uma certa amnésia espiritual. Jesus vai relembrando a eles todas as passagens, várias passagens do Antigo Testamento que falavam sobre a missão de Jesus Cristo, dele mesmo. E eu digo a você, talvez seja um momento da gente pensar também na nossa própria missão.
Qual é a nossa missão na face da terra? O que envolve a nossa vida? A nossa vida não envolve lutas, problemas, dores e sofrimentos, mas nós sabemos que ao final de tudo, nós adentraremos a glória. A glória nos espera. O Senhor nos espera com galardão para entregar a cada um de nós na vida futura. Eu aguardo por esse momento, porque se a minha vida, se as minhas expectativas, elas se resumissem apenas, como dizem as Escrituras, a esse plano, a essa vida aqui, eu seria um homem profundamente infeliz. Mas como minhas expectativas transcendem a esse curso de vida presente, eu tenho uma grande e viva esperança na ressurreição. E aí o texto nos diz ainda, versículo 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Versículo 28. Então, quando chegaram bem próximo à aldeia, Jesus parece que acenou dizendo, eu vou continuar. Era o que eles perceberam. E aí o texto nos diz, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Possivelmente, quando Jesus fala, já é tarde, quando eles falam, já é tarde e o dia declina, eles estão tentando convencer Jesus a ficar por um motivo. Jesus sabia, como todos sabiam, que já era noite e por aqueles caminhos, por aquelas estradas, haviam muitos salteadores, muitos assaltantes. E um outro perigo, também poderia aparecer algum animal feroz. E é com essa argumentação sobre os perigos da noite que eles argumentam com Jesus para que Jesus ficasse com eles. Porque, de fato, a conversa estava sendo prazerosa. O coração deles estava sendo tocado. Como também o nosso coração é tocado sempre que Deus, através da sua palavra, fala ao nosso coração. Parece que a gente não fica tão apressado, tão cansado, tão disperso. A gente quer ouvir aquilo que Jesus Cristo tem a dizer, porque o nosso coração necessita de mais comunhão com Ele, da sua presença, que ao mesmo tempo é confortante e ela também é estimuladora para a vida. E aí o texto nos diz então, versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Versículo de número 30. Uma coisa interessante, que geralmente o lugar de fazer aquilo que Jesus Cristo fez, de tomar a mesa, o lugar principal, de partir o pão, esse papel seria do anfitrião, do dono da casa. Só que aqui a posição se inverte. É o próprio Jesus Cristo que assume essa função. O texto não nos diz nada mais do que isso. Eu não posso especular. Eu não posso especular se eles foram os que convidaram Jesus a tomar este papel. Eu não posso dizer que Jesus Cristo também assumiu esse papel por si só. O texto não nos garante isso. Por isso é importante sermos fiéis àquilo que a Bíblia está nos dizendo. Mas o que nós sabemos é que comumente aquele papel não seria de Jesus Cristo. Mas ele assume esse papel. E é interessante dizer que Jesus Cristo abençoa o pão e parte o pão como era seu hábito. E eles vão perceber agora finalmente quem era aquele que caminhava com eles a partir de um gesto de Jesus Cristo. Alguns pensam que na hora em que ele partiu o pão, foi possível perceber as marcas da crucificação nas mãos de Jesus. Alguns pensam assim. Mas eu diria para você que é uma possibilidade válida, mas é uma conjectura. E a outra possibilidade que surge também é que somente Jesus fazia aquele momento daquela maneira. E por conta disso,
eles puderam reconhecê-lo através daquele gesto. Deus fez com que eles finalmente percebessem que era Jesus, aquele que caminhava com eles e que agora estava à mesa, através de um gesto próprio, comum de Jesus Cristo. As duas possibilidades, elas podem até caminhar juntas. Mas o que é curioso dizer é que quando você convive muito com uma pessoa de perto, você percebe já o jeito, o estilo, aquilo que a pessoa faz e como faz. Talvez se alguém viesse aqui à frente hoje, se fosse um retiro, por exemplo, de fevereiro, de carnaval, talvez se alguém viesse aqui à frente fazer uma brincadeira e me imitar, talvez a pessoa fizesse os mesmos gestos que eu faço com as mãos na hora que eu prego. Talvez as pessoas repetissem as palavras que eu sempre uso, porque fazem parte do meu vocabulário cotidiano. E Deus usa justamente isso que era muito próprio a Jesus Cristo e aqueles que conviviam com Ele, para se dar ou para se deixar revelar a esses dois discípulos, que a coisa que eles mais desejavam era encontrar outra vez a esperança, porque eles depositaram a vida, entregaram a sua vida a um projeto. Eles acreditavam que Jesus Cristo tinha uma proposta inigualável e abraçaram a essa mensagem. E quando Jesus vem a ser crucificado e morto, para eles a esperança havia terminado. Se o líder morreu, também o movimento acaba. Mas se você procurar pelo mundo afora, você vai saber aonde se encontram os túmulos de homens muito importantes. Mahatma Gandhi, Allan Kardec e tantos outros. Mas o túmulo do Senhor Jesus Cristo, ele está vazio. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou, porque ele vive, porque ele tem todo o poder. E aí o texto nos fala assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Mas ainda, no versículo 32, tem algo importante a dizer ainda ao nosso coração. O texto nos fala que, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando nós temos acesso à palavra de Deus e Deus já atua na nossa vida, a palavra do Senhor, ela mexe conosco, ela nos impulsiona, ela nos desperta, ela nos anima, ela nos traz encorajamento, por mais que os dias sejam difíceis, momentos tumultuados, notícias complicadas e assustadoras, mas ainda assim a esperança renasce dentro do nosso peito e dentro do nosso coração arde, porque Deus está falando conosco e nós estamos compreendendo a sua mensagem, e a sua mensagem faz sentido para a nossa vida. Fez sentido para os dois discípulos há 2000 anos atrás aproximadamente, e faz sentido para você e para mim também em pleno século 21. E no versículo seguinte, no versículo 33, a expressão que aparece na minha Bíblia, veja se confere com a sua Bíblia, com a redação da sua Bíblia, o texto nos diz assim: e na mesma hora, o que aconteceu? Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Curioso. Eles convenceram Jesus Cristo a ficar com eles por conta do perigo da estrada, dos possíveis salteadores, dos bandidos, dos ladrões e também dos animais ferozes. Mas agora no versículo 33, o texto nos fala que aqueles discípulos desencorajados, temerosos, entristecidos, eles não esperaram que amanhecesse, que chegasse o momento mais claro do dia,
mas na mesma hora eles voltaram para testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o que isso tem a nos ensinar? Que quando Jesus Cristo se revela a nós, Ele agora faz parte da nossa vida, nós perdemos completamente todo medo, todo receio de testemunhar da pessoa dele. Nós temos celeridade de falar para as pessoas que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados, que Jesus Cristo transformou a nossa vida, foi aquele que deu sentido à nossa existência. Essa é a mensagem que nós proferimos e o fazemos com muito gosto, com muita paixão. É o que acontece conosco e é o que aconteceu também naquela noite, naquela madrugada, com aqueles 2 discípulos que no mesmo momento eles voltaram para Jerusalém para testemunhar que eles viram Jesus e que o reconheceram no partir do pão. E só para a gente terminar na leitura, os versículos seguintes nos dizem assim: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eles não tiveram nem ainda a possibilidade de falar, porque já havia um relato anterior de alguém que também tinha visto Jesus Cristo ressuscitado. E aí no versículo 35, finalmente eles podem falar, eles conseguem falar e trazer também esse relato, testemunho sobre Jesus Cristo. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, nesta manhã eu queria orar com vocês, terminando, mas eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre as nossas expectativas acerca de Jesus Cristo. Será que as nossas expectativas são bíblicas? Será que o nosso papel como cristãos, ele está sendo vivenciado, existencializado, segundo os propósitos de Deus na sua palavra para a minha vida e para a sua vida? Será que a gente está caminhando como aqueles discípulos no caminho de Emaús que estavam completamente desalentados, entristecidos, porque para eles a esperança possivelmente havia acabado? Ou você se encontraria no grupo, no momento posterior no qual Jesus se revelou a eles à mesa e eles finalmente puderam perceber que era Jesus Cristo? E se Jesus Cristo ressuscitou, mesmo a dor, a morte e o sofrimento fazem parte dessa trajetória, dessa caminhada e dos propósitos de Deus. A morte para o crente, ela não é o final de tudo, mas ela é, na verdade, o limiar de uma nova realidade que há de se concretizar, de um momento ainda maior de consumação, onde nós estaremos com Deus nos céus, aguardando que Ele retorne para arrebatar-nos e voltarmos com Ele em seguida para a inauguração do novo céu e de uma nova terra, onde viveremos para sempre delícias perpétuas na presença de Deus, numa alegria indizível. A proposta de Deus, ela faz todo sentido e é a única mensagem que pode transformar vidas em pleno século XXI. E nós fomos escolhidos por Ele para sermos os portadores dessa mensagem tão maravilhosa. Vamos curvar a nossa fronte e orar ao nosso Pai. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado por esse texto, Pai, que é tão conhecido de todos, mas que ao mesmo tempo ele fala tão profundamente ao coração sempre que é lido, sempre que é explanado, Pai. Nós queremos te agradecer e que essa reflexão possa estar dentro de nós, Pai. Ó Deus, que os dissabores da vida, que os aparentes fracassos que temos tido, eles não nos paralisem, nem tampouco nos amedrontem, mas que nós entendamos que no mundo nós passaríamos por aflições, como diz a Tua palavra.
Mas também, como diz tua palavra, nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. E se Ele venceu, nós também somos mais que vencedores. Obrigado por tudo, Pai, por cada irmão presente, por aqueles que não puderam vir hoje também. Nós te louvamos assim e te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.